E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de vídeos que ninguém conseguiu explicar até hoje. Então fica confortável, pegue um lanche e tente explicar cada um deles. Roda a vinheta! O que poderia acontecer de diferente em uma feira de frutas e verduras? A não ser que você seja uma pessoa muito supersticiosa, com certeza esse não é o tipo de lugar que imaginamos encontrar situações inexplicáveis. Mas olha só o que aconteceu nessa feira na Índia, em plena luz do dia. A imagem mostra um feirante que está trabalhando normalmente, vendendo, arrumando seus produtos, pesando e conversando com os clientes. Até aí tudo bem. Agora observe os cartazes, parecidos com aqueles de propagandas eleitorais que estão pregados na parede atrás do feirante. São todos iguais, com a imagem do rosto de um homem estampada. Veja se você consegue notar algo diferente. A pessoa que está filmando passa de um lado para o outro, e se você observar com atenção, vai ver que em todos os cartazes o homem está de bigode. Mas é quando a pessoa volta a câmera para o lado esquerdo é que ocorre algo inexplicável. Está vendo ali, no cartaz mais alto, agora o homem está sem bigode. Mano, como é possível? Sem dúvidas, essa seria uma situação extremamente comum no universo do Harry Potter, mas até lá o modelo do cartaz teria tido apenas alguns milésimos de segundos para se barbear, o que prova que isso só poderia acontecer em um passe de mágica. Seria essa uma falha na Matrix? Como explicar isso, mano? Até onde a gente sabe, os dragões existem apenas na nossa imaginação. Mas será mesmo? Em um vídeo divulgado na internet, alguém filmou algo parecido com esse ser mitológico, voando perto de uma montanha. Uma pessoa caminhava em algum lugar na fronteira de Laos, na China, e filmava a paisagem, céu, montanha e toda a natureza, quando de repente aparece um animal enorme voando. Sem entender muito bem o que era, o observador dá zoom na câmera e confirma ser realmente um animal voando. E mais, um animal que tem todas as características de um dragão. Mas como é possível? A criatura registrada no vídeo não é só grande, ela tem asas bem definidas e cauda longa, o que permitiu se mover com uma velocidade impressionante, muito diferente dos pássaros comuns. Se você olhar bem, vai ver que o formato dessa criatura é muito parecido com as representações míticas de um dragão ocidental. A explicação mais lógica seria de algum outro animal, mas como ele seria tão grande? Pelo menos eu não conheço nenhum bicho que tenha esse formato aí. Viajar por estradas sem movimento e com pouca iluminação, especialmente à noite, já é sinistro o suficiente e coloca nossa imaginação a mil. Agora pense ver algo sobrenatural bem nesse momento. Foi o que aconteceu com esse motociclista na Coreia do Sul. Ele viajava sozinho e filmava o caminho pelo qual estava passando, em uma estrada escura, iluminada apenas pelos faróis da moto. De repente, ele começa a gritar. O cara viu uma silhueta na escuridão que, ao se aproximar, virou um corpo humano, sem cabeça, correndo em direção a ele. Foi tudo tão rápido que sua única reação foi desviar e acelerar para o mais longe possível daquela aberração. Não dá para assistir esse vídeo sem parar e voltar a cena 1 milhão de vezes, só para tentar entender o que era aquilo. Parece mesmo uma pessoa que se joga em cima da moto, vestida com uma calça e blusa preta, casaco e tênis claro, mas definitivamente estava sem cabeça. Se era uma pessoa normal, com certeza ela deveria ganhar o prêmio de melhor pegadinha de susto. Além disso, eu acho que depois dessa, o motociclista deve ter abandonado as viagens noturnas por um bom tempo. Um parque de diversões é um lugar excelente para a gente se distrair e voltar a ser criança. Mas o que aconteceu com esse garoto de 10 anos, além de ser inexplicável, é sem dúvidas de causar medo. Gustavo estava acompanhado de seus pais quando resolveu fazer o seu primeiro passeio no brinquedo. A família sentou no primeiro vagão do trem, e o resto da atração estava vazia, como podemos ver na imagem.
Como era o primeiro passeio de Gustavo no brinquedo, seus pais decidiram gravar a reação do garoto. O que parecia ser uma brincadeira inocente se revelou uma situação inexplicável. Repare no final do brinquedo, ele está vazio, certo? E assim ele fica por um bom tempo. Mas é na segunda volta que algo estranho acontece. Com o trem ainda em movimento, uma pessoa aparece sentada no último vagão. Segundos depois, ela some novamente no ar. Ao ver a filmagem em câmera lenta, dá pra ver que o ser simplesmente se desintegra. Na hora do passeio, nem o menino nem a sua família perceberam o que aconteceu, mas eu imagino que devem ter ficado, traumatizados ao verem as filmagens. Sem dúvidas, esse foi um verdadeiro passeio ao estilo Trem Fantasma. Imagine estar de boa observando a rua e passa uma cabra caminhando desse jeito. Bom, se eu vejo isso e achar que o animal estava possuído pelo coisa ruim, hein? O fato curioso ocorreu na Índia e, segundo os moradores do vilarejo onde a cabra fica, ninguém sabe explicar o porquê dela caminhar assim. Parece até surreal ver esse animal passando em pé na frente do rapaz que está apoiado na bicicleta, como quem está vendo apenas mais um dia normal, e o outro de moto que até abre espaço para o bicho passar. Vai ver, todos se acostumaram com esse animalzinho pra lá de esquisito. Esse é um daqueles vídeos que faz qualquer funcionário pedir demissão da empresa. Uma câmera estava filmando o mercado já fechado. Vemos os últimos vendedores arrumando suas coisas para ir embora depois de um longo dia de trabalho. O problema é que no momento dessa arrumação toda, uma coisa muito esquisita acontece. E parece que só o vigia que fica na sala de segurança que realmente viu que uma estranha figura aparece correndo bem rápido, de um lado para o outro, sumindo entre as barracas. Poderia ser a câmera registrando apenas mais um funcionário em sua rotina habitual, até poderia, se a figura tivesse pernas. As pessoas ficaram tão curiosas com essa gravação que se certificaram que o vídeo não sofreu alterações. O que diacho aconteceu aqui? Durante uma partida de futebol em 1982, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma situação totalmente sem explicação aconteceu e ganhou diversas manchetes nos jornais da época. O jogo acontecia no estádio Morenão e era um duelo entre Vasco e Operário. Tudo estava acontecendo normalmente, O estádio estava lotado e a galera fazendo aquele alvoroço. O problema foi quando uma luz verde se misturou com a luz dos holofotes do estádio e um barulho muito alto e diferente tomou conta do lugar. Ao olhar para o céu, milhares de pessoas viram um objeto metálico, mais ou menos do tamanho de um carro, sobrevoando suas cabeças. Por um milésimo de segundo, é como se tudo tivesse parado. As pessoas olhavam assustadas, tentando entender o que estava acontecendo. Seria finalmente uma invasão alienígena filmada em vídeo? No dia seguinte, na capa do jornal Correio do Estado, a pergunta não queria calar. Alienígenas visitaram Morenão? Até hoje, esse acontecimento desperta a curiosidade de muita gente, e claro, as opiniões são as mais diversas. Inclusive, fizeram um documentário chamado O Que Era Aquilo, com a participação de torcedores, jornalistas, funcionários do estádio e até mesmo jogadores daquela partida, para tentar entender o que era aquilo. Vendo aqui nesse mesmo lugar que nós estamos caminhando aqui, me abaixei e falei, meu Deus, o que é isso? Eu e meus amigos. E se assustamos com o barulho e com aquela coisa quente passando em cima da gente, que era um rastro de fogo. Apesar de cada um ter sua versão para o que viu e também para o que não viu, vale a pena conferir as imagens. E se os ETs realmente existem, talvez eles curtam futebol, Vários casos de pessoas que ficam totalmente imóveis já aconteceram no mundo. Elas simplesmente bugam na realidade e quando voltam, não lembram de nada. É claro que a ciência não consegue explicar esse fato estranho, mas nenhum deles é tão assustador quanto desse homem. Ele é aparentemente normal, vestido de calça jeans, blusa cinza e carregando uma mochila. O cara estava passeando por uma galeria de lojas na Rússia, quando de repente simplesmente parou, ficando literalmente paralisado. As pessoas que estavam ali começaram a ficar curiosas para saber o que estava acontecendo com ele. Com certeza, muita gente achou que fosse uma pegadinha, mas outras ficaram preocupadas e acabaram chamando os socorristas. O médico chegou e tentou mexer no braço do homem, mas nenhuma parte do corpo dele
dele parecia ter qualquer movimento, mesmo que involuntário. Será que aquilo era real? Seria apenas uma falha na Matrix? Como explicar o que aconteceu? Um motorista de táxi com o carro equipado com uma câmera interna vê uma pessoa acenando e encosta para pegar a passageira. A porta se abre, porém estranhamente ninguém entra, e logo ela se fecha sozinha. Que viagem é essa, véi? Poucos minutos depois, quando o homem entra no túnel da avenida, ele não vê, mas a câmera captura a imagem de uma mulher meio translúcida, sentada no meio do banco traseiro, olhando fixamente para a frente. Seu rosto é sem expressão, mas ela tem um olho aberto e o outro fechado. Sua figura oscila algumas vezes e depois desaparece. Em depoimento, o taxista diz que não consegue entender do que se trata e também diz nunca ter visto a mulher na vida, não fazendo ideia qual era o trajeto que ela queria fazer com seu carro, mas agradece que nada de pior tenha acontecido. Em uma exploração de casa abandonada, um investigador vai a uma residência que foi deixada para trás com tudo dentro, sem nenhuma explicação, e que vizinhos reclamavam de barulhos estranhos vindo do local. O homem vai em todos os cômodos, sem encontrar nada além de móveis velhos e muita poeira, e isso até ele chegar na cozinha. Em cima de um móvel, havia uma sanfona parada, que parecia estar intacta. Quando ele menos espera, ela começa a tocar sozinha, mano. Mas não é uma única nota que sai, mas sim duas notas que são tocadas repetidamente, mesmo sem ter ninguém por perto. Pelo menos ninguém que a gente possa enxergar. Conforme o clima fica mais tenso, ele sai correndo assustado e a sanfona para no mesmo instante. Rapaz, eu já falei de tudo nesse canal, capiroto, lobisomem, seres de outro mundo, mas fantasma forrozeiro é a primeira vez. A vida do outro lado parece estar bem animada, né? A câmera dos fundos de uma casa filmava o quintal e algumas outras casas vizinhas, quando uma criatura bizarra surgiu andando na espreita, desaparecendo atrás de um arbusto. O humanoide se desloca rapidamente de um jeito meio curvado, não parece ter cabelo e o formato do seu corpo também é razoavelmente desproporcional. Ele tem um aspecto esbranquiçado e logo quando desaparece das lentes, emite um som que se eu ouvir de madrugada menino, não abriria minha porta por uma semana. Não dá pra saber se a criatura estava fugindo ou procurando alguma coisa, mas com certeza foi sorte do morador dessa casa, que ela só passou por lá de viagem e não resolveu parar. Ao ver o vídeo, o dono da casa ficou impressionado e acredita fortemente se tratar de algo sobrenatural. Enquanto essa mulher realizava alguns exercícios na academia e filmava para postar nas redes sociais, uma coisa bem estranha aconteceu bem próximo a ela. Conforme se movimenta, um dos aparelhos que está atrás da atleta começa a se mexer sozinho, mas não é qualquer movimento. Ele começa a subir lentamente, como se alguém estivesse segurando ou puxando, porque até onde eu saiba, a gravidade não deixa uma coisa assim acontecer por conta própria. É verdade. Eu não sei se ela ouviu algo se mexendo ou se conseguiu ver pelo celular que filmava, mas a mulher sai no pinote ao perceber o que estava acontecendo. Ao sair do local, o item cai, como se a coisa que manipulava tivesse soltado e desistido do que iria fazer. Se o objetivo foi assustar a mulher, missão cumprida, mas continua sem uma explicação plausível para sabermos o que de fato aconteceu. Existem muitos relatos antigos sobre o povo das sombras, que seriam seres com vida própria que geralmente não estão do lado do bem, mas por não terem um corpo físico, nem sempre conseguem interferir no mundo real. Uma pessoa filmava essa obra da janela do seu apartamento e acabou registrando que pode ser outro caso desses seres perseguindo humanos. O homem caminha tranquilamente enquanto a figura sombria o segue bem de perto, passo por passo. Muita gente pode achar que isso é um erro da câmera ou algo do tipo, mas se você reparar bem, os movimentos da sombra não são exatamente os mesmos do homem, mostrando que se trata de alguma coisa independente com vida própria, em plena luz do dia. Quando termina de passar pela construção, a obscuridade simplesmente se dissipa no ar. Esse cara, que se auto-intitula Vidente, estava gravando um vídeo para suas redes sociais no meio de um shopping, quando de repente uma mão aparece atrás dele e segura em seu ombro, como se fosse um amigo ou algo do tipo.
Porém o rapaz não parece perceber ou sentir nada e continua o vídeo. Enquanto ele se movimenta, é possível ver que não tem ninguém atrás dele. Mano, como assim? Como uma pessoa conseguiria fazer isso sem aparecer em nenhum momento? E por que o cara não sentiu nada? Outro fato interessante é que o homem tem 2 metros de altura. Se fosse uma pessoa comum, dificilmente conseguiria apoiar as mãos ali. Os seguidores logo começaram a perguntar o que havia acontecido. O tal influencer não conseguiu responder e disse que também ficou surpreso quando olhou as imagens mais atentamente. Esses poderiam ser os casos dos famosos encostos que perseguem as pessoas e tentam fazer contato a todo custo. Às vezes o contato não foi físico e só foi possível ver através da câmera. Por isso ele não sentiu nada. Então, se eu fosse você, prestaria atenção ao seu redor na próxima vez que for gravar um story. A China é um país reservado com internet controlada pelo governo, mas um vazamento interno levantou muita suspeita sobre até onde vai o conhecimento desse país sobre aliens. Um turista filma um objeto voador não identificado passando bem lentamente por trás de uma montanha no fim de uma tarde. O OVNI tem formato circular de disco voador e segue em linha reta pelo céu. Logo atrás dele, um helicóptero militar parece segui-lo, como se estivesse escoltando a espaçonave. Ambos somem em poucos segundos por trás das montanhas, deixando o pessoal sem entender o que havia acabado de presenciar. Por ser uma região florestal, talvez o exército não pensou que poderia ter alguém ali no meio das árvores com o celular na mão, e por isso estava tão exposto assim. E claro, também existe a possibilidade de ser um projeto de aeronave circular do governo chinês. Infelizmente, não tem como ter certeza de nada. As escadas já causaram muitos acidentes mundo afora, e por isso os estudiosos paranormais acreditam que é possível que muitos fantasmas habitem os degraus. Isso explicaria tantos registros já feitos nesses locais. Talvez esse seja o caso do vídeo, que mostra 2 amigos em uma escadaria do que parece ser um prédio. Quando eles vão descer de andar, uma sombra misteriosa aparece do nada e ataca o primeiro rapaz com violência, fazendo com que ele caia no chão, desesperado. O amigo fica sem entender, mas depois tenta ajudar a vítima atacada e com um pouco de esforço, ambos conseguem se livrar do inimigo sobrenatural e saem vazados com mais de 1000. Eles até desistem de fazer o que estavam planejando, mas também, depois de uma coisa dessas, eu acho que eu não pisaria nesses degraus tão cedo e iria só de elevador. A sombra foi com tudo pra cima sem mais nem menos. Será que o objetivo dela era derrubá-lo escada abaixo? Na Argentina, 2 amigas decidiram fazer aquele vlog básico explorando uma casa abandonada. A jovem mostra os cômodos da residência, falando de todos eles. E quando ela entra no banheiro e se filma no espelho, alguém aparece atrás dela. Mas quando a moça se vira, não consegue ver nada. Para quando te estés bañando e que te estés viendo. A figura aparenta ser um jovem rapaz como ela, só que quando a garota sai do banheiro, não consegue encontrar ninguém, além de sua amiga que estava em outro cômodo, que diz não ter visto nada suspeito. Pode ser uma armação, não tem como saber. Talvez o rapaz seja alguém que entrou antes, sei lá. Mas se for o caso, como ele sumiu tão rápido? E por que ninguém o viu entrando? De qualquer forma, essas meninas têm que arrumar o que fazer. Onde já se viu ficar entrando em casas abandonadas por aí? Se você era um grande fã de desenhos assim como eu, deve se lembrar da Lince Negra, uma personagem muito famosa do mundo dos X-Men, que tem o poder de atravessar qualquer objeto sólido, desde paredes até barras de ferro. Nós só não esperávamos que isso fosse acontecer com um homem de verdade e que tudo teria sido filmado. As imagens foram gravadas pelas câmeras de segurança do local e podemos ver que claramente o portão está fechado. A noite parece tranquila naquela rua, até que uma figura bastante estranha se aproxima dos portões e simplesmente o atravessa, como se fosse feito de fumaça. Maluco, o que aconteceu aqui? Não sei te dizer. Inicialmente, nós não conseguimos descrever a figura que passou pelo portão de ferro, mas logo em seguida conseguimos ver um homem bem pálido, sem camisa e usando um calção que se movimenta sorrateiramente.
Infelizmente, até hoje não temos notícias sobre o que seria exatamente esse homem passando pelo portão, e nem como ele teria conseguido realizar tal ato. Simplesmente bizarro. Parques de diversões geralmente costumam unir uma grande quantidade de pessoas para andar nos brinquedos, comer as comidinhas das barracas e passear com seus filhos. Mas nem sempre você está preparado para lidar com uma entidade te observando. E sim, eu falo entidade porque nenhuma criança desse mundo seria capaz de ter olhos tão brilhantes, uma pele pálida e se vestir de forma tão assustadora. E principalmente se posicionar daquela forma no chão. Nem o homem que gravou o vídeo, nem as demais pessoas do local parecem perceber a presença dessa criatura bizarra, e por hora, iremos apenas ignorá-la e fingir que não existe, certo? Existem diversas situações estranhas acontecendo ao redor do mundo que, mesmo quando filmadas, ainda não conseguimos explicar como ou porquê delas terem acontecido. Esse definitivamente foi o caso desse estranho vídeo filmado na Nova Zelândia. Diversas pessoas estavam presentes em um aeroporto bastante conhecido na região, abraçando conhecidos e prestigiando uma apresentação de haka, que é tipo uma dança típica do local. Tudo parecia bem, exceto por um pequeno detalhe que foi pouco comentado, mas não passou despercebido. Inicialmente, você pode ver que tem uma telespectadora bem ao fundo, e ela está se movimentando tranquilamente enquanto observa a apresentação próxima de outras pessoas. Porém, o mais estranho acontece alguns instantes depois. Essa mulher simplesmente desaparece, mano, como se tivesse evaporado, atrás de duas pessoas que estão se abraçando no primeiro plano do vídeo. Você consegue ver claramente que ela não foi para nenhum dos lados. E além disso, quando eles se separam, não vemos nem a cor da fantasminha camarada. O que diacho aconteceu aqui, eu mesmo não consigo explicar. Nesse vídeo gravado em um quintal nos Estados Unidos, aconteceu algo capaz de arrepiar os cabelos. Em um primeiro momento da filmagem, podemos ver dois cachorros andando nessa rua, sendo que um está mais distante e o outro bem próximo da câmera. Tudo parece bem normal, até que um deles sai farejando até a lateral do carro. Quando o cachorro começa a sair de fininho do plano inicial do vídeo e vai até a lateral do veículo, ele começa a mudar de forma e fica bizarramente estranho, como se estivesse se deformando e depois simplesmente some de vista. Será que existem animais fantasmas? Como explicar o que ocorreu nesse dia? Quando os adultos se tornam pais, geralmente eles investem muita grana para conseguir uma boa segurança para seus filhos, principalmente para cuidá-los enquanto dormem em outro cômodo. E foi exatamente com esse objetivo que essa babá eletrônica foi instalada em um quarto de brinquedos, mas o que ela filmou, menino, não foi nada divertido. Inicialmente, todos os brinquedos encontram-se espalhados pelo chão, até que uma bola que estava presa começa a se mexer sozinha. Depois podemos ver um carrinho andando sozinho, mano. E depois mais outro brinquedo que também estava inicialmente parado começa a se movimentar. Dentro desse curto espaço de tempo, todos os objetos dentro da sala de brinquedos se movem de forma estranha, até mesmo uma cadeira de balanço. E podemos ver claramente que não há ninguém no local, e nem entrou ninguém durante o período de movimentação. Rapaz, isso que é coisa do capiroto, pode chamar um padre para exorcizar o local. Sinceramente, quem realmente se anima a visitar um cemitério no meio da noite? Você pode ser o mais cético possível, mas eu duvido que não fique com os cabelos em pé ao adentrar em um lugar que pode concentrar tantos espíritos juntos.
Apesar dos pesares, essa pessoa decidiu que seria um bom momento para ir até o cemitério e fazer uma filmagem noturna das lápides e com certeza tem tudo para dar errado. Realmente. Inicialmente são apenas lápides brancas, bem iluminadas pela lanterna. A filmagem vai de um lado para o outro mostrando tudo, até que a pessoa foca em alguma coisa. Acontece que de uma hora para outra, uma figura negra aparece rastejando no chão, como se estivesse querendo se aproximar, mas assim que é focada pela câmera e finalmente iluminada, acaba retornando para o lugar de onde não deveria ter saído. Rapaz, humano eu sei que essa coisa não era, pois sumiu muito rápido. Uma falha na câmera é pouco provável, afinal como uma mancha ficaria exatamente no formato de um humanoide. Eu realmente espero que essas pessoas curiosas tenham conseguido sair sãos e salvos. Você deve lembrar que comentamos alguns tópicos atrás sobre a Lince Negra, a personagem de X-Men que tem o poder de atravessar paredes, e dessa vez podemos afirmar com toda certeza de que a verdadeira foi filmada fora dos desenhos. Como você pode perceber, inicialmente estamos acompanhando diversas câmeras de um sistema de segurança, e podemos ver que ele está realmente funcionando, pois um homem é visto na câmera 3 e uma outra mulher vista esperando o elevador na câmera 4, mas algo realmente muito estranho acontece em uma outra filmagem. Podemos observar na câmera 2 uma outra mulher de cabelos compridos, saia e camiseta branca, andando tranquilamente pelo corredor, até que de repente ela para, olha para o lado e atravessa a parede como se não fosse nada. Diversas pessoas acreditam que na realidade a filmagem não consegue mostrar com clareza o local que está gravando e que na verdade a mulher teria entrado em um corredor e não em uma parede. E você, o que acha disso? Festas de crianças não são feitas para serem assustadoras, né? Mas sim extremamente divertidas, animadas e com bastante comilança. Mas nem sempre isso é possível. E uma pessoa estava filmando tudo nesse aniversário e pode provar que uma presença estranha realmente invadiu a festa. Bem no momento em que estão cantando parabéns, uma criatura estranha passa correndo atrás do aniversariante, que estava com seus pais, usando uma roupa azul e com cabelos bem brancos. Muitas pessoas acreditam que poderia ser uma menina fantasiada de Elsa, do filme Frozen, mas podemos ver claramente que nenhuma outra criança está fantasiada, e também nenhum dos convidados se lembra de nenhuma menina usando vestido azul e com cabelos brancos. Além de que o ser corre em uma velocidade sobre-humana, ficamos na dúvida sobre a origem da aparição. Criaturas estranhas são vistas diariamente em florestas ao redor do mundo, mas poucas conseguem ser filmadas. Infelizmente, esse grupo de amigos estava andando por uma floresta na Rússia quando viu uma criatura muito estranha e que os deixou bastante assustados. Apesar de não conseguirmos observar com clareza o que está acontecendo no vídeo por conta da falta de luminosidade, podemos observar uma criatura bastante estranha olhando da mata, e em determinado momento ela parece avançar nos homens, pois eles se espantam e começam a correr. Seja o que for, espero que tenha acontecido em um lugar bem longe do Brasil. Seria muito bom se os objetos eletrônicos simplesmente funcionassem sem energia, certo? Foi o que aconteceu com esse ventilador. Na gravação, o homem liga o aparelho para mostrar que ele estava funcionando perfeitamente. Contudo, ao fundo do vídeo, podemos ver que o seu plug está fora da tomada, ou seja, o aparelho não está recebendo energia para funcionar. Ele mostra que não existe nenhuma fonte ou bateria conectada, joga o objeto no chão 2 vezes e ainda assim, o ventilador segue funcionando perfeitamente. Mano, que bruxaria é essa? É você, Satanás! O único comentário que ele faz sobre a situação é que o motor está aquecendo. O motor tá até quente, cara, ó, vou ligar pra vocês de novo, ó. E a tomada ali, essa desgraça. Agora me explica o que tá acontecendo. Será que o tal ventilador estava possuído por algum espírito? Bom, seja lá o que for, gostaria que possuísse meu ar-condicionado também, afinal de contas pago uma nota em energia elétrica. É cada vez mais comum ver veículos com câmeras filmando viagens, pois isso auxilia na hora de contestar acidentes e batidas. Contudo, é também muito comum se deparar com situações inusitadas no trânsito, mas essa é a primeira vez que vejo um teletransporte.
Nessa filmagem, um homem estava dirigindo em uma rodovia bastante movimentada, com caminhões e ônibus passando na sua lateral. Ele passa por uma faixa de pedestre, quando do nada surge uma pessoa atravessando na maior tranquilidade do mundo. Que viagem é essa, velho? Caramba, de onde ela surgiu? Não conseguimos vê-la anteriormente. E como está tão tranquila? Um ser humano normal, no mínimo, levaria um susto danado ao ver que um caminhão passou tirando o fino dela. O mais intrigante disso tudo é que teria sido possível ver a mulher começando a atravessar a faixa por conta da luz dos outros automóveis, e também porque o outro caminhão teria reduzido ou desviado. Isso só aumenta a suspeita de que essa viajante do tempo surgiu do nada. Uma menina decidiu filmar o que os seus olhos já estavam vendo, pois assim seria mais fácil convencer as pessoas que tudo era realidade. A jovem estava usando um umidificador de ambientes, que libera um vapor cheiroso para o cômodo com o objetivo de não deixar o ar tão seco. Esse vapor é visível e também pode ser sentido na pele. A garota mostra no vídeo que o aparelho está desligado e passa a mão por cima para mostrar que não está saindo vapor. Porém, algo de errado não está certo. Veja que no reflexo do espelho o aparelho está liberando vapor, como se estivesse on. Mas como isso é possível? Seria outra dimensão? Bizarro! Apesar de parecer com um truque, a reação que a menina tem é extremamente genuína. E por isso as pessoas se intrigam com a situação e não sabem o que pode ter acontecido naquele quarto. Será possível que o diacho do espelho tenha criado outra realidade, tipo as histórias da Alice? O céu é muito lindo e tranquilo, no entanto, também é capaz de aterrorizar muitas pessoas, principalmente quando luzes estranhas surgem do nada. Como você pode ver no vídeo, inicialmente parece ser uma única luz muito forte, mas logo em seguida duas menores aparecem nas laterais, e quando elas retornam de volta para a luz maior, liberam outros 5 pontos que se espalham pelo céu. Isso acontece algumas vezes até o vídeo ser cortado. A maioria das pessoas acreditam que essas luzes sejam um portal trazendo alienígenas do seu planeta. Mas e você, concorda com essa teoria maluca? É uma coisa esquisita, eu não sei se é verdade, se não é. Mano, eu já assisti Independence Day. Se fosse eu, já estava ligando o carro e caindo fora para bem longe. Atualmente existem muitos carros que possuem sensor de movimento e proximidade. Mas até mesmo as pessoas mais crentes no sobrenatural são capazes de duvidar que os veículos conseguem detectar os mortos. Os carros da Tesla possuem diversos sensores de proximidade ao seu redor e conseguem detectar o menor movimento possível, mostrando no computador de bordo se é uma pessoa ou até mesmo outro veículo. Um homem estava andando lentamente por um cemitério quando um corpo começou a ser detectado pelo carro, mesmo com o vídeo mostrando que não tinha ninguém por perto. Será que os carros da Tesla realmente possuem um sistema tão sofisticado que conseguem detectar espíritos? Simplesmente bizarro. Câmeras de segurança são capazes de nos proteger de muitas coisas, inclusive das sobrenaturais, como foi o caso desse vídeo. A câmera foi instalada no quarto de uma menina para que os pais pudessem ver o que acontecia. O que eles não esperavam é que outra coisa se movesse dentro do local, assustando não só a menina, como também o pai dela, que rapidamente foi tirá-la do seu berço. É possível ver que desde o início da gravação, ela já estava sentada e aparentemente assustada, talvez por conta do barulho. Logo em seguida, a garota tenta se cobrir com seu cobertor e é quando os movimentos começam na cadeira de balanço vista mais ao fundo do vídeo. Inicialmente, os movimentos são lentos, então você poderia até achar que entrou uma corrente de ar, mas a cadeira começa a se mover mais e mais rápido com fortes estondos no chão. Mas por que isso estaria acontecendo? O que se soube é que a babá da menina havia falecido alguns meses antes, a caminho do trabalho em um acidente. Acredita-se que o seu espírito tenha retornado à residência para cuidar da menina mesmo depois da sua morte. Câmeras de segurança nos ajudam a mostrar que o sobrenatural realmente existe, principalmente quando motos perfeitamente estacionadas começam a se movimentar do nada. Nessa gravação é possível ver um vulto próximo dessa moto, como se fosse um espírito ou entidade.
Ele fica parado ali durante alguns segundos e depois some. Estaria tudo bem se ele tivesse apenas ido embora, mas algo muito estranho aconteceu na sequência. A moto, que antes estava desligada e estacionada, parece que ganha vida. A sua luz frontal é acesa, ela se movimenta alguns centímetros para frente, como se tentasse ir embora daquele lugar. Logo em seguida, tombou para o lado, atirando o capacete do motorista para longe. Existe, meu Deus, o capeta existe. É possível ver que não existe vento balançando as plantas do fundo, e mesmo que existisse, não seria forte o suficiente para derrubar um objeto tão pesado. O mais intrigante de longe é o fato que as luzes da moto acendem quando ela começa a se mover, e quando cai, simplesmente se apagam, como se nada tivesse acontecido. O movimento da motocicleta pode ser explicado por um poltergeist, que nada mais é do que um espírito que tem a capacidade de interagir com objetos físicos do mundo mortal. Você acredita que isso possa ter acontecido? Existem coisas tão assustadoras que a primeira reação que temos é rezar, e muito. Foi o que aconteceu com essa família, que se deparou com um momento tão aterrorizante e sem explicação que acabou recorrendo a Deus para se salvar. O cinegrafista desse momento começou filmando o brinquedo, que claramente parece estar flutuando próximo a uma parede. Não se sabe ao certo como isso ocorreu, porém o pior ainda estava por vir. A família imediatamente começa a orar para Deus salvá-los e acabam chamando o pastor para expulsar qualquer entidade da casa. Contudo, nos momentos em que eles esperam a chegada do pastor, a situação fica ainda pior. O homem que estava filmando direciona a câmera para o menino. Eles parecem estar conversando normalmente quando o garoto simplesmente se levanta da cadeira, grita alguma coisa sem sentido e sai andando extremamente irritado. Eles escutam um rosnado vindo do banheiro. Quando se direcionam ao local para ver o que estava acontecendo com a criança, se impressionam com a cena. O garoto está em uma posição completamente deformada em cima do vaso sanitário, como se tivesse sido possuído e o seu corpo tivesse mudado de forma. Está repreendido em nome de Jesus! A câmera então retorna para a sala, pois o homem precisava pedir ajuda, para conseguir controlar o garoto. Quando a cena volta para a criança, é possível ver que ela está sendo segurada por uma outra pessoa, pois estava em uma situação descontrolada de raiva. Infelizmente, não sabemos ao certo como essa situação terminou, pois o vídeo foi cortado e nunca mais se comentou sobre o caso. Contudo, se fosse possível comprovar, acreditaríamos que esse menino estava possuído por um espírito maligno. Em desenhos animados, é normal que o personagem mostre o coração batendo tão forte que o órgão quase sai pelo peito. O fato é que se para você isso sempre foi uma simples analogia, se liga só no coração desse homem. Mano, ele está literalmente batendo pra fora do peito. Se você, assim como eu, ficou com medo de acontecer alguma coisa com o cara, fique tranquilo. Parece até que ele já tá acostumado com essa proeza. Bom, o meu palpite é que seja uma síndrome congênita ou algo assim, mas a real explicação ninguém sabe. Você tem algum outro palpite? Sabe quando você está andando em algum lugar movimentado e tenta desviar de uma pessoa que está vindo na sua direção? Você vai para um lado e ela acaba indo junto. Daí os dois ficam dançando para não trombarem um com o outro. Chega até a ser engraçado, né? É verdade. Mas e quando você está andando e uma pessoa aparece literalmente do nada na sua frente? Parece que foi exatamente o que aconteceu nesse caso. O mano estava pulando, fazendo algumas gracinhas, e quando ele vai virar o corredor, surge uma moça, acho que de um portal dimensional, na frente dele. Dá só uma olhada nessa parada em câmera lenta, não dá nem pra dizer que foi o ângulo da filmagem, porque senão a gente conseguiria ver ao menos ela chegando, né? Será que foi teletransporte, uma edição de vídeo? Olha, se um negócio desse acontecesse comigo, eu ficaria 3 dias sem dormir. Uma pessoa foi analisar as filmagens de uma câmera de segurança de um estacionamento e talvez tenha encontrado provas de que o sobrenatural existe. Nas imagens, a gente pode ver uma rua ao fundo, 2 carros estacionados na calçada e uma lixeira entre eles. Nada de especial, certo? A questão é que alguns segundos depois, essa mesma lixeira começa a se mover lentamente entre os 2 veículos.
Depois de avançar um pouco, ela começa a se mover bem mais rápido e vai parar perto da rua. Como se não fosse o suficiente, o objeto ainda sai da calçada e começa a se mover pela rua, fazendo até uma curva no final. Algumas pessoas que assistiram o vídeo disseram que o fenômeno pode ser explicado pela ação da gravidade, mas repare que ela faz pausas e até vira para o lado esquerdo. É como se alguma coisa a estivesse empurrando. Hein? Será que alguém a puxou com fios? Olha, eu acho pouco provável, pois além de não vermos nada, a lixeira deveria andar em linha reta e ela acaba fazendo aquela curvinha no final. A última alternativa é de que um fantasma movimentou o objeto, e se esse for o caso, eu deixaria que ele levasse a lixeira. Pode ficar, Gasparzinho, sem problema. Andar sozinho por um cemitério à noite é o mesmo que pedir para a imaginação nos assustar. Às vezes, o que é só um vento batendo em uma árvore pode se transformar em uma assombração em nossas mentes. Só que o que ninguém espera é que coisas estranhas aconteçam em um cemitério durante o dia. Ao lado dos amigos, um homem estava caminhando em cima dos túmulos de um cemitério no Chile e acabou se machucando em determinado momento. Conforme mostram as imagens da câmera de segurança de uma casa ao lado do lugar, o homem desce, não é mais visto e retorna mancando. De acordo com o cara, depois de descer, alguém ou alguma coisa o jogou para frente, fazendo com que ele caísse e se machucasse. O problema é que o homem não encontrou ninguém próximo quando tentou descobrir quem o havia empurrado. Só que a situação foi tão real que ele até pediu as filmagens para o dono da casa para entender o que de fato aconteceu. O exato momento em que o cara caiu não é mostrado nas filmagens, só que é possível ver alguma coisa aparecendo de repente na parte de baixo do vídeo, e de uma hora para outra ela desaparece. Bom, eu acho que algum espírito ou entidade que não gostou muito da farra dos amigos e decidiu dar um sustinho pro pessoal ir embora. Qual a sua opinião sobre isso? Um carpinteiro estava trabalhando sozinho em uma casa nos Estados Unidos quando ouviu o barulho de alguns passos pela propriedade e resolveu registrar tudo em vídeo. Logo no início da filmagem, a gente já consegue ver que tem alguma coisa estranha no lugar, já que uma das portas começa a se abrir sozinha. E ao invés de dar o fora da casa, como qualquer fã de filme de terror aprendeu a fazer, o homem vai até o cômodo da porta que se abriu e registra o momento em que de repente outra porta é fechada bruscamente. Mais do que depressa, o carpinteiro liga a luz e abre a porta para ver quem havia acabado de fechá-la. Só que não tem ninguém no que parece ser o porão da casa. Depois de perguntar quem estava lá, as luzes do cômodo começam a piscar freneticamente e só então o cara decide meter o pé. Who is it? E não acaba por aí. O homem deixa o celular para trás, que cai no chão com a câmera virada para cima e registra outro momento assustador. É possível ouvir alguns ruídos ao redor do aparelho. E de uma hora para outra, alguma coisa, como se fosse uma força invisível, empurra o celular para longe e sai girando pelo chão. De acordo com a história, o cara disse que nunca mais voltaria para casa. Bom, eu não tiro a razão dele, né? Eu não sei o que a galera tem na cabeça para ficar brincando em cemitérios, mas eu tenho certeza que, em algum momento, isso não vai acabar bem. Um grupo de pessoas colocou uma lata de metal em cima de um túmulo e filmou o objeto se mexendo sozinho. E não é uma simples mexidinha, a lata vai de um lado para o outro sem ser puxada por uma corda e sem ter recebido um impulso humano. Você pode dizer que o magnetismo foi responsável pelo movimento, mas o que explica o fato de a lata só começar a se mexer depois que o cara dá uma ordem? Es que no me lo puedo creer, pues. A ver. No, fuerte, a ver, de un chingadazo.
Além disso, quando uma das pessoas fala sobre ter água na superfície, o que possibilitaria que o objeto, sei lá, escorregasse, um dos homens mostra que está tudo seco. Será que essa foi uma forma dos mortos se comunicarem com os vivos? É comum que a gente encontre detalhes perdidos em vídeos que gravamos durante a vida. Muitas vezes, esses mesmos detalhes podem virar memes entre membros da família. Só que, em outras ocasiões, a gente pode descobrir coisas bem sinistras. Foi basicamente o que aconteceu quando um cara estava filmando um lugar cheio de mato e com uma estrutura bem antiga, já destruída pelo tempo. Já começa daí. O que esse mano estava fazendo lá sozinho? Não sei. Quando ele levanta a câmera e registra a parte de baixo da estrutura, é possível ver claramente o corpo de uma mulher, como se fosse o Homem-Aranha, só que o Homem-Aranha de Chernobyl, né? Mano, ela parece muito mais com o espírito da Samara do que com o herói. Aparentemente, o cara não a percebeu e continuou registrando o lugar, mas é bem provável que, se ele tivesse visto, teria saído correndo com mais de 1000. Antigamente, as pessoas usavam algumas bombas para conseguir água em casa quando faltava na região. As mais antigas precisavam que uma alavanca fosse acionada para o líquido sair, e era um trabalho manual, nada automático. Então, que explicação a gente pode dar para essa bomba d'água? Dá uma olhada, mano. A alavanca está se mexendo sozinha. Sem falar que o balde já encheu faz tempo. Olha só o desperdício. E uma das maiores questões aqui é que não é fácil acionar esse mecanismo. Quem já usou uma dessas pode confirmar aí nos comentários. É preciso aplicar muita força na alavanca, principalmente para jorrar aquela quantidade de água. Bom, seria esse um espírito do bem querendo ajudar? Se for isso, é melhor esse cara chamar um padre para exorcizar o local. E já vamos começar com um vídeo assustador. Muitas pessoas já tentaram explicar o que eu vou mostrar agora, mas nenhuma delas conseguiu. Você já ouviu falar que quando os espíritos permanecem na Terra é por conta de tragédias que aconteceram durante a sua vida? Pois é, esse é o caso dessa mulher misteriosa que foi filmada no topo de uma árvore na Colômbia. O vídeo foi compartilhado por um portal de notícias, já que bastante gente testemunhou e filmou a mesma situação bizarra. Mas além de tudo isso ser meio estranho, ainda tem uma característica peculiar. Para completar o susto, a mulher ainda solta uns gemidos ou resmungos parecidos com um choro misterioso. O fato é que a filmagem é muito confusa para distinguir qualquer uma das características da moça. Porém, o fato dela permanecer por horas em pé na mesma posição em cima dos galhos levou muitos a acreditarem que se tratava de um ser de outro mundo. O que reforçou a teoria é que ela simplesmente desapareceu do nada. Porém, esse momento não foi registrado pelas câmeras. Há uma lenda no local de uma mãe que perdeu o filho, e por isso seu espírito ronda a região se lamentando. Seria essa uma prova que o mito se tornou real? O mais assustador de tudo é que a aparição desse fantasma não foi um episódio isolado. Frequentemente, o espírito dessa possível mãe permanece chorando em cima dessa árvore. Bizarro, não é mesmo? Há várias lendas ao redor do mundo de criaturas míticas, como chupacabra, duendes e até mesmo pequenos demônios. E o vídeo a seguir talvez seja um desses seres paranormais. Uma câmera de segurança externa no Reino Unido filmou essa criatura que ninguém pode explicar o que é. Como você pode ver, a câmera mostra uma rua estreita e alguns prédios do outro lado da estrada. Mas se observar atentamente a construção, dá para notar algo bizarro. Dê uma olhada. Uma estranha criatura parece rastejar verticalmente pelo lado da parede. Você viu? O estranho é que, apesar de parecer um gato, especialmente pelo tamanho, ela desce a parede de um jeito estranho, pula no topo de um carro estacionado e depois atravessa a rua antes de desaparecer no ar.
Como ela sumiu assim, na frente da câmera? Algumas pessoas dizem que essa criatura pode ser um guaxinim, mas a verdade é que guaxinins não vivem na área onde isso foi filmado. Bom, eu realmente espero que esse bicho não tenha saído de dentro de uma dessas casas e que seus moradores estejam bem. Esse vídeo se tornou viral por conta do estranho fenômeno que ele flagrou por acaso. Era para ser um simples TikTok, mas adivinhe, se tornou algo impossível de explicar. Veja só, temos uma jovem feliz da vida, possivelmente viajando de férias. E para fazer pose diante da câmera, ela caminha até o meio da rua, na frente de um ponto turístico. Mas perceba que atrás dela podemos ver duas garotas aparecendo do nada, como se fosse um teletransporte. Como isso é possível? O que diacho aconteceu aí, mano? Será um evento real de falha na Matrix? Não sei. Acho bem difícil ser apenas uma coincidência. Está nítido pela direção que as moças estão andando que elas surgiram do nada. Muito bizarro. Será que estamos sozinhos no universo? Ou será que ETs existem de verdade? Bom, me dê sua opinião depois de assistir esse vídeo. Basicamente, conseguimos ver alguém em cima do telhado de uma casa. Ué, normal. Mas repare bem, olha a cabeça desse ser. Não parece um estereótipo de ET que vemos por aí? A cabeça é muito grande em relação ao corpo. Porém, o mais estranho de tudo é que enquanto a pessoa filmava, a criatura simplesmente desaparece. E é claro que a pessoa iria continuar gravando, né? Vai que o bicho volta a aparecer de novo. Bom, foi exatamente isso que aconteceu. Em poucos segundos esse ser retorna e passa bem em frente da câmera. A pessoa obviamente levou um susto e por isso a imagem ficou tremida e embaçada. Mas se repararmos bem, podemos ver um corpo completamente estranho e desproporcional. Seria isso algum tipo de alienígena, ou um demônio, ou alguma criatura desconhecida? Impossível de explicar. Fantasmas e espíritos já são por si só uma coisa muito assustadora para alguns. Mas e quando envolve crianças? O medo triplica. Afinal, o que iriam querer com elas? Bom, se você concorda comigo, vai ficar assustado com esse vídeo. Publicado em outubro de 2019, ele ficou famoso na Espanha justamente por não ter nenhuma explicação lógica. No começo, parece que vai ser uma filmagem normal, de uma criança se escondendo dentro de uma cômoda. Mas em dado momento, o pai da garotinha lhe pede para que ela saia de lá, e é aí que as coisas começam a ficar estranhas. Repare bem, veja que quando a garota vai obedecer o pai e sai da cômoda, uma mão misteriosa sai de dentro da escuridão e tenta lhe impedir. Mano, alguém tira essa criança daí pelo amor de Deus, que coisa assustadora. De onde veio essa mão? Repare a cor, só pode ser um espírito querendo levar a criança. Não tem espaço para um adulto se esconder ali. Se eu fosse esse pai, chamaria o padre para espantar esse mal. E falando de fantasmas, aqui está mais um vídeo deles. Como na maioria desses registros, esse também ocorre no dia a dia. Nesse caso, a jovem provavelmente iria sair com seus amigos, pelo que indica a roupa e a animação com a qual ela mexe no celular. Provavelmente, a animação dela durou somente até perceber que algo estava lhe seguindo. Bom, enquanto ela está no elevador, está tudo certo, mas continue observando. Quando o mesmo elevador se abre e ela vira a câmera para o hall do prédio, uma pessoa é vista com uma cara um tanto quanto suspeita. Pessoa não, né? Podemos chamar de fantasma, porque veja bem os detalhes. É provável que seja o espírito de uma garota pelo tamanho da aparição, mas o fato é que o prédio onde essa moça morava era supostamente mal assombrado, com vários relatos de uma garota fantasma. Bom, acho melhor ela procurar outro local para viver. Com certeza você já ouviu falar de histórias de terror ou aparições de fantasmas e espíritos em hospitais, não é mesmo? Bom,
Esse próximo vídeo foi feito por profissionais de saúde enquanto estavam brincando com possíveis espíritos escondidos. E é claro que elas gravaram toda a situação inusitada. Como você pode ver, está de noite e a luz do consultório está acesa, mas por algum motivo, as moças decidem apagar a lâmpada, que reacende quase que imediatamente. Se fosse apenas uma vez a gente dava um desconto, mas elas repetem isso mais vezes e em todas elas a luz acende sozinha. Parece que o espírito não quer ficar no escuro. Finalmente, quando elas desligam o interruptor, a lâmpada não liga novamente. Porém, as manifestações não param por aí. A porta, aquelas pesadas de vidro, se mexe sozinha. As enfermeiras do local acreditam que aquelas sejam evidências de espíritos. E bom, como se trata de um hospital, talvez realmente seja. Afinal, várias pessoas partem dessa para melhor ali naquele local. Você já teve experiências sobrenaturais? No caso dessa menina, o que era para ser apenas uma gravação de um trabalho da faculdade se tornou algo bem assustador e difícil de explicar. Essa moça é uma estudante de enfermagem que estava em casa com seu irmão e precisou gravar um vídeo para um trabalho final na faculdade. O que acontece é que, em dado momento, as coisas começam a ficar estranhas. Como você pode ver, a luz pisca repentinamente, assustando os dois. Após virar a câmera em direção à luz, poucos segundos depois, a porta do armário se fecha sozinha e de forma brusca. Now that I have introduced myself to the patient. A moça assustada, mas que imediatamente sai correndo. Ao voltar ao seu quarto, ela começa a gravar o local, para mostrar que não tinha ninguém ali escondido. So this is where it all began, and this is the cabinet. And I'm actually very afraid to touch it or open it. O estranho é que conseguimos ouvir uma voz bizarra. And actually before that we were actually experiencing weird things. Ao presenciar tudo isso, a moça chamada Mary colocou uma câmera no quarto para ver se algo paranormal ocorria novamente. E para sua surpresa, ela grava o armário abrindo e fechando com muita força. Mary tem um canal no YouTube onde posta várias coisas relacionadas apenas à enfermagem e não parece ter interesse em inventar eventos paranormais. Ela garante que tudo é a mais pura verdade. Uma moça atormentada por um fantasma ou um truque para garantir mais views, você decide. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.